assim como na América Portuguesa, na América Espanhola tiveram um caráter regional e localizado. Lembra que nós falamos que cada região lutava pela sua independência, lutavam pelo seu modo de vida mais amplo, tá? Lembra Recife e Olinda? Elas lutavam entre si, tá? Então não foi assim para a independência toda da América Espanhola. Eram regiões que lutavam por isso aí, tá legal? Parecidíssimo, como eu já falei, com a nossa com as revoluções daqui do Brasil, né? Então, gente, a pirâmide estamental, como eu falei para vocês, ela é totalmente diferente da pirâmide estamental do absolutismo, tá? Do feudalismo, e muda-se totalmente o modo de ver, tá? Tem nomes ali como crioulos, se fosse aqui seria pejorativo, mas lá é o nome de um certo grupo, tá? E agora nós vamos falar sobre a rebelião de Tupac Amaru. Os indígenas cansados e de serem submetidos a várias formas de exploração começaram a se rebelar, tá? Eles eram obrigados a pagar a mita. Essa mita era uma espécie de tributo pago aos colonizadores por um tempo determinado e eles recebiam uma remuneração mínima. Os indígenas trabalhavam muito e recebiam muito pouco. Trabalhavam muito e recebiam pouco, tá? E também tinha encomenda. Eram tribos indígenas, eram entregues aos encomendeiros e eles eram explorados na mão de obra, em troca de educação cristã. Isso era uma maneira de impor a eles a religião monoteísta, tá? E se vocês lembram que eu falei com vocês sobre isso, que eu sempre fui muito contra assim, os jesuítas, que quando eles vieram para cá, lembra que eu trabalhei isso, que eu conversei com vocês? Quando o Brasil, Portugal quis colonizar o Brasil, ele mandou para cá os degradados, só mandou vagabundo, tá? Só gente assim que não prestava. Quando eles chegam aqui, os índios, como eles eram assim, muito amigáveis, começaram a trabalhar para eles. Vamos falar assim, cozinhavam, plantavam. Chegou um momento que esses índios não queriam mais isso e se rebelaram. E chegam os jesuítas, tá? Os jesuítas mudam isso daí. Eles querem que essas pessoas tenham uma educação cristã, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e eles queriam que eles tivessem uma religião monoteísta. Tá? E era uma troca, porque o jesuíta também explorou esses índios, tá? Então é isso que eles queriam. Só que na Espanha o nome era encomendeiros, tá? Ou encomenda, ok? E isso começa essa rebelião. O principal líder é Tupac Amaru, que ele é contra essas imposições e isso que é feito aos, vamos falar, aos indígenas, tá? E ele começa a lutar por essas pessoas. A outra que nós vamos falar é o movimento comuneiro. Que movimento foi esse? Vou ler um pedaço aqui para vocês entenderem, tá? No vice-reinado de Nova Granada, as encomendas e a mita abalaram as antigas bases da vida comunitária indígena, levando diversos grupos a se dispersar pelas fazendas dos encomendeiros. Além disso, quase todos os produtos consumidos na colônia eram excessivamente taxados, especialmente a aguardente e o tabaco. O que acontece com esses índios? A mita ficou caro, começaram a cobrar muito, eles se entregaram na mão dos encomendeiros, tá? É como se eles tivessem deixado de lutar. Entenderam isso? E eles não têm mais vontade, tá? E aqui embaixo fala assim, ó. Em 1780, o decreto de novos impostos motivou manifestações em vários povoados. Pequenos agricultores, comerciantes, até mesmo a elite proprietária, aderiram às contestações. A população indígena começou a perseguir os coletores de impostos, saqueando e destruindo propriedades metropolitanas. Eles cansaram. Eles produziam, tinha os agricultores, gente de posse, começaram a perceber que esses impostos estavam muito altos. E o que os indígenas fazem? Se rebelam e vão atrás deles. Eles querem a parte dele que é tirada. Tá legal?
E quem fica à frente disso aí é o mestiço, capitão mestiço José Antônio Galã. Foi ele que conduziu as camadas mais baixas da população na luta contra as elites, fossem elas metropolitanas ou crioulas. Tá? Depois nós vamos voltar lá para a pirâmide estamental para vocês entenderem quem são os crioulos. Tá ok? E eles lutaram contra essas imposições que foram colocadas contra eles. E a gente pode até falar que as divergências de interesse entre os vários grupos coloniais impediram a construção de um projeto comum para a independência. Tá? Os movimentos mostram que o pensamento iluminista não se restringiu apenas à Europa. Eles tinham esse pensamento iluminista de se libertar. Liberté, égalité e fraternité. Eles queriam a independência, como teve essa Revolução Francesa, como teve a independência dos Estados Unidos através dessas ideias iluministas e da Revolução Francesa. Eles só queriam isso, gente. Eles queriam ser livres. Tá ok? Era isso que eles queriam. Eles não queriam nada demais. E quando a gente fala nos crioulos, tá na página 58. Aí vocês vão dar uma olhada ali, é 58 que eu estou vendo aqui, tá? Que tá marcado. Eu agora vou terminar aqui, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre Europa e América após o Antigo Regime, que nós falamos isso, Antigo Regime, nós falamos do absolutismo, foi a época do absolutismo, foi a derrubada dos reis absolutistas, tá? Nós vamos entrar agora nessa matéria, tá ok? Bom trabalho para vocês!